Jesus Cristo se deu por nós na cruz, e nós somos o teu povo, Senhor. E como, Pai, nós podemos observar na tua palavra, o teu povo, ao longo de toda a sua história, teve que ouvir a profecia do Senhor, a repreensão do Senhor, a exortação do Senhor, o consolo do Senhor, porque tu, Senhor, é o Deus que fala com o teu povo. Jamais fica em silêncio. O Senhor Deus não está em silêncio e nós não devemos clamar a Ti, Senhor Deus, para que Tu nos fale. Não, Senhor Deus. O Senhor já fala com o Teu povo. E nós vivemos para Ti, Senhor Deus, e não nos destruímos, e não nos corrompemos, e não nos desviamos, porque a Tua voz, Senhor Deus, nos alegra. A Tua palavra nos alegra. O Teu Evangelho nos alegra. O Evangelho da salvação nos alegra, Senhor, o Teu povo aqui reunido. Por isso, clama que não nos falte profecia, Senhor. Clama, Senhor Deus, para que não nos falte a profecia necessária. A Tua palavra, Senhor Deus, é fundamental, é essencial às nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos que não nos falte profecia, Senhor. Nós precisamos da Tua voz, ó Deus. Fala conosco, Senhor, porque Tu não estás calado. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto nesta noite. Recebe, Senhor Deus, a nossa gratidão, Pai, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor tem nos dado, Senhor Deus, o necessário, o alimento necessário. Obrigado, Pai, porque Tu estás conosco. Está no meio de nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor ainda, irmãos, em pé. Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é digno.
É como Apocalipse capítulo 11, versículo 19, nos diz: depois de tudo que o Cordeiro fizer por nós, todos aqueles que o temem entrarão no santuário de Deus. Por isso que nós dizemos: ó, leva-me para a sala do trono. É porque essa parte do cântico remete a isso. Nós ainda vamos entrar no santuário celestial. Por isso, nós pedimos ao nosso Deus que nos leve até lá para louvá-lo neste lugar. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Reis, capítulo 22. Do 1 ao 28, nós vamos ler de forma responsiva. 1 Reis 22, de 1 a 28. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, o segundo, e nós assim vamos até o fim. No versículo 28, é claro, até o versículo 28. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro... Desculpe, irmãos, eu mesmo pedi e depois esqueci. Versículo 2. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la da mão do rei da Síria? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios até de todo os consumir. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei.
Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e falo o que é bom. Vamos ler todos juntos esse versículo 14? Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregarás nas mãos do rei. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, como com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. É assim, irmãos, que um profeta vive. O povo precisa de profecia para não cair em ciladas, em problemas. Sabendo dessa palavra do Senhor, sabendo que o desafio do profeta é falar a palavra de Deus, ainda que hoje se fale tanto e se procure tanto aquele que se fala o que é bom para si, vamos cantar o nosso Deus, pedindo a Ele que Ele verdadeiramente continue a nos ensinar a sua palavra, porque aqueles que o amam obedecem os seus mandamentos. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos louvar ao nosso Senhor Deus.
próximo cântico, os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, se colocamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, Pai, por mais um dia de vida, Te agradecer, Senhor, pelo culto, pela oportunidade de estarmos aqui, para Te agradecer, Senhor, para Te cultuar, para lhe prestar, Senhor, o culto que a Ti é devido. Também, Pai, colocamos em Tuas mãos as vidas, Senhor, de cada pessoa que aqui prestou o seu ato de fidelidade, Senhor, trazendo seus dízimos e suas ofertas. E clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja agindo para que essas pessoas se multipliquem, que as pessoas possam ser fiel a Ti, Senhor, não porque estão aqui em busca, Senhor, de melhoras financeiras, de melhoras na sua vida como ser humano aqui na terra, mas porque, Pai, conseguem enxergar o trabalho, enxergar o sacrifício que o Senhor Jesus fez para que nós conseguíssemos alcançar a salvação. Pai, essa é a oração que nós Te fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão, Senhor, dos nossos pecados. Amém. Podemos sentar, irmãos, por favor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Nós, como falamos na semana passada,
Nós vamos lê-lo mais uma vez, mesmo que ele não ainda seja o foco inicial, mas nós vamos lê-los esses versículos e vamos continuar naquele processo que nós iniciamos na semana passada. Vamos ler os 5 primeiros versículos dessa parte do capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir ao nosso Deus que nos ilumine nesta noite. Bendito Deus, nós agora estamos diante da Tua Palavra. Nós sabemos que a Tua Palavra é riqueza infindável. Nós sabemos, Pai, que as nossas mentes são extremamente limitadas. Mas o Senhor conhece, Pai, o nosso desejo de fazer a Tua vontade, Senhor. De que a Tua vontade seja revelada ao Teu povo aqui reunido. O Teu Pai, que as nossas mentes são extremamente limitadas. Mas o Senhor conhece, Pai, os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Como o salmista que a Tua vontade seja revelada ao Teu povo, porque lâmpada para os meus pés e para os pés de todos os irmãos que precisam, são extremamente limitadas. É a Tua palavra. Mas o Senhor conhece os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Como o salmista que a Tua vontade seja revelada, porque lâmpada para os meus pés e para os pés de todos os irmãos que precisam, são extremamente limitadas. É a Tua palavra. Mas o Senhor conhece os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Não estiveram aqui que a Tua vontade seja revelada, porque lâmpada para os meus pés e para os pés de todos os irmãos. A maioria está aqui mais uma vez. Como eu não teria como voltar ao início, de tudo, como o cântico diz, sendo redundante, mas se você quer entender aquilo que eu já falei na semana passada, para que você tenha um entendimento maior a respeito do que eu vou dizer agora, há um canal, como é o canal? UOL? É um canal no YouTube, não é isso? No YouTube? É só colocar no YouTube Segunda Igreja Presbiteriana de Linhares ou acessar o site que está no boletim da igreja, e no site lá tem a mensagem que nós proferimos na semana passada, que é a primeira mensagem falando sobre os dons espirituais. Nós queremos que a igreja aprenda a posição reformada, a posição do cristianismo histórico, da Igreja Presbiteriana do Brasil, sobre os dons espirituais. É muito importante que você, então, atente para o que já falamos na semana passada. Hoje, irmã, eu ia já para hoje, mas só para que vocês entendam o que eu falei na semana passada, para incentivar você a procurar o vídeo da semana passada. Na semana passada, nós falamos sobre o que é o cessacionismo e o que não é o cessacionismo. Inclusive, no boletim você encontra aí algumas explicações sobre o que é o cessacionismo. E eu falei naquela oportunidade que nós não somos continuistas ou restauracionistas. Não existe nenhuma igreja cristã ao longo dos séculos que não seja pentecostal.
todas as igrejas são pentecostais de uma certa forma. Não esse pentecostalismo que está hoje difundido, ou que todos nós conhecemos. Não é esse tipo de pentecostalismo a que me refiro. Eu me refiro ao fato de nós, todos nós, sermos frutos do dia de Pentecostes. Todos os cristãos hoje provam do mesmo Espírito e são batizados no mesmo Espírito. Falei, inclusive, sobre isso. Falei o que é o batismo com o Espírito Santo. Eu falei que o batismo com o Espírito Santo é o dom da salvação em Cristo Jesus. É a prova cabal e final de que o Senhor Jesus Cristo foi glorificado e enviou o seu Espírito para nos selar na obra de Cristo Jesus. Então, todo crente é batizado com o Espírito Santo. Todas as pessoas que creem e obedecem são batizadas com o Espírito Santo, e nós mostramos isso aqui na semana passada. Fartos textos, e eu poderia falar outros tantos textos, e todas as pessoas que tiverem interesse de ter acesso a tudo aquilo que está aqui, que está tudo escrito, os irmãos é só me mandarem um e-mail. Não sei se aqui tem meu e-mail. Cadê o Peterson? Não. Tem, né? Então, o meu e-mail está aqui. Se não estiver, mandem para a igreja, ipblinhares@gmail.com, e o Peterson vai me mandar os pedidos. Está aqui o meu e-mail. Então, os irmãos, aqui no final, na última página, tem meu e-mail aqui, e você pode, então, pedir esse esboço com todos os textos bíblicos que foram mencionados aqui na semana passada. Nós falamos sobre o dom de línguas. Nós mostramos que o dom de línguas é um idioma que é dado por Deus de forma sobrenatural para que aquela pessoa naquela época falasse aquela língua específica. Nós falamos sobre todas essas coisas e os irmãos vão poder ver e conhecer essas questões. Hoje nós vamos falar sobre profecia. Porque se vocês observaram lá no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que ele gostaria que todos profetizassem. Ele mostra que a profecia é o dom por excelência, porque é o dom que comunica a vontade de Deus ao seu povo. Então, todos profetizavam? Todos profetizavam? Quem profetizava? O que é a profecia? Resumidamente é o seguinte, eu vou fazer aqui diferente do que eu fiz na semana passada. Primeiro eu vou dar a resposta e depois eu vou mostrar a Bíblia. E vocês comparam se a resposta é ou não de acordo, ou está não de acordo com as Escrituras. Todos profetizavam? Não, somente os chamados. E que por isso receberam os dons necessários para o cumprimento da missão, profetizavam. Deus equipa os que Ele chama. Se Ele chamou alguém para ser profeta, Ele dava então a capacidade para falar da profecia. Quem profetizava? Os profetas profetizavam. Era um dos ofícios do Antigo Testamento, o profeta. No Novo Testamento também havia profetas, e um deles era Ágabo. Todo mundo conhece Ágabo e sabe que ele é relatado como profeta na igreja primitiva. O que é a profecia? Profecia, em 10 pontos eu vou dizer para vocês, rapidamente. Profecia é falar a palavra de Deus. Escrevam aí ou gravem. Profecia é falar a palavra de Deus. Segundo, é revelar o que está ou estava encoberto. É revelar o que estava encoberto ou até continua estando no caso da época em que os profetas estavam sobre a terra. Então, profetizar é revelar, não é encobrir, é revelar. É falar de coisas que ainda acontecerão ou já aconteceram.
Então, o profeta ele fala só de coisas do futuro? Não, irmãos. Se vocês lerem todos os profetas do Antigo Testamento, vocês vão notar que é um mínimo assim que fala-se do futuro. O maior profeta em Israel, quem foi? Os dois maiores profetas em Israel, quem foram eles? Moisés e Elias. Quantas vezes você vê Moisés falando do futuro? Agora, quantas vezes você vê Moisés comunicando a verdade e a vontade de Deus para aquele momento? Você vai notar que 5%, 10% no máximo, de todos os profetas do Antigo Testamento falavam do futuro. No máximo, na proporção de suas profecias, era isso. Então, eles falam do agora e falam do futuro. Em quarto lugar, profecia é falar contra o pecado cometido e não tratado. Ou seja, quando um rei mau, quando os sacerdotes se desviavam, então Deus enviava um profeta. E esse profeta falava contra o pecado, contra a maldade em Israel, contra os reis, contra os poderosos que estavam agindo fora de suas atribuições colocadas por Deus. Quinto lugar, profecia é denunciar aquilo que mais ninguém está vendo. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que além de denunciar o pecado, ele não simplesmente fala no que todos estão vendo. Deus ilumina os profetas para que eles tenham discernimento aguçado para comparar a prática do povo com as Escrituras. E assim ele mostra o que mais ninguém está vendo. Em sexto lugar, é chamar ao arrependimento pelas Escrituras. Isso é profetizar. Quando alguém é chamado ao arrependimento de seus pecados, isso é profecia. Sétimo lugar, é interpretar perfeitamente as Escrituras. Sim, irmãos, o profeta, ele é um intérprete das Escrituras inspirado por Deus. É isso mesmo. Quando você vê interpretações na própria Bíblia, de outros textos da Bíblia, você nota ali o quanto há também no profeta uma grande medida de intérprete preciso das Escrituras. Como é que a gente prova isso? É só você ler o Novo Testamento inteiro. Ele é fruto da profecia do Senhor, em muitos pontos, interpretando o Antigo Testamento, mostrando que Jesus é aquele a respeito de quem falaram os profetas. Em oitavo lugar, profecia é mostrar, é revelar que Cristo é o centro da profecia de todos os profetas. Todas as profecias, irmãos, é como mais ou menos um rio. A profecia a respeito de Jesus Cristo é como mais ou menos um rio. O que é um rio? Senão o fruto de vários pequenos rios ou riachos. Quando você nota a profecia no Antigo Testamento, você diz assim, mas onde é que isso aqui leva a Jesus? Eu só te digo uma coisa, meu irmão. O próprio Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento, dizendo que todos os profetas profetizaram a respeito de Cristo com o Espírito de Cristo. Então, todas as profecias no Antigo Testamento, elas revelam o Senhor Jesus Cristo. Elas dizem que Ele é o Cristo, como Ele se manifestaria, como Ele estaria sobre a terra, o que Ele faria na terra. Isso essa questão de Cristo ser o centro de tudo, é o centro de todas as profecias.
Em nono lugar, é ensinar o evangelho da salvação ao mundo. Isso é profetizar. Como eu não vou ter como falar a respeito desse texto em si, eu quero só lembrar que esse texto que prova isso, se encontra em Apocalipse capítulo 11, quando ele diz que a igreja deve profetizar ao mundo, que o testemunho das testemunhas é a profecia. Apocalipse capítulo 1 diz que aquele era um livro profético, é um testemunho do evangelho ao mundo, de que Jesus venceu e que nós vamos vencer em Cristo todos aqueles que são alvo do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Em último lugar, profecia é repetir o que foi profetizado. O que é repetir o que foi profetizado, irmãos? É pregar. Profetizar é pregar a palavra de Deus. Um autor chamado Leon Morris, ele disse o seguinte: a profecia é, pois, um meio de edificar o caráter cristão, de fortalecer os homens e dar-lhes consolo em suas aflições. Eu vou repetir. A profecia é, pois, um meio de edificar o caráter cristão. É um meio de edificar o caráter cristão, de fortalecer os homens e as mulheres de Deus, de dar-lhes consolo em suas aflições. Não é adivinhação da vida pessoal de ninguém. Então, pastor, me mostra na Bíblia essas coisas que o Senhor falou. Isso está na Bíblia, pastor? Quer dizer que todas essas coisas que as pessoas fazem, em nome de dizer que é um profeta e que Deus está me dizendo, são mentirosas, pastor? Sim, são mentirosas. Não vem de Deus. A profecia na Escritura Sagrada, a profecia que você encontra aqui, não tem nada a ver com aquilo que hoje é chamado de profecia. Você não encontra um paralelo. Você não encontra algo parecido com este tipo de adivinhação que hoje é feito no meio dos evangélicos. Ok, que então passemos a entender, e aqui é só uma questão de argumento, de retórica, passemos a entender que Deus continua falando como Ele falava aos profetas e os apóstolos. Então que seja colocado no mesmo crivo, que seja colocado no mesmo padrão. Então, que tipo de profecia hoje você vê no meio das pessoas que dizem que são profetas ou que já escutaram profetas falar? A minha questão é: essas profecias são como as que estão na Bíblia? Depois eu vou mostrar para vocês como elas cessaram. Mas eu quero só que vocês entendam, irmãos. Se nós fôssemos julgar todas essas profecias à luz das Escrituras, elas ficariam de pé? Se nós fôssemos comparar todos aqueles que hoje dizem, eis o Senhor dizendo, ou aqui diz o Senhor, assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer, vamos ver se isso está de acordo com aquilo que a Escritura fala, que era uma profecia. A primeira coisa que eu gostaria de começar dizendo a vocês, irmãos, é o que está em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Nós lemos aqui no início da nossa liturgia. O que diz Provérbios 29, 18? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Então quer dizer que profecia não é para estar dizendo o que as pessoas têm para fazer, se elas vão ser felizes, se elas vão... Quer dizer, pastor, que não é isso? É não.
é para livrar o povo de Deus da corrupção. Não é para massagear ego de crente mundano que vive entre um pé na igreja e outro no mundo. Não. Profecia foi dado ao povo, a profecia foi dada ao povo de Deus para que ele não se corrompa. E observe o paralelismo que se encontra no versículo 18. O que é profecia segundo Provérbios 29, 18? Profecia segundo Provérbios 29, 18 é a lei do Senhor. Quando a lei do Senhor é profetizada, os homens são livres da corrupção. Eles são felizes na terra, porque eles andam com o manual de Deus. Eles não andam segundo o seu querer. Eles ouvem a profecia e não se perdem, e não se deixam corromper, ou não se corrompem, ou não vão corromper ninguém. Essa é a profecia bíblica. Observe como era a instrução de Deus a respeito dos profetas no Antigo Testamento. Deuteronômio 18, versículos 18 a 22, dos versículos 18 a 22. Que diz assim: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cujo boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhes ordenar, o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ele está se referindo aqui a Jesus, o profeta por excelência. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que, quando esse profeta falar em meu nome, em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhais temor dele. Pastor, então quer dizer que uma única profecia mata um profeta? Isso mesmo, irmãos. Uma única profecia errada mata um profeta. Um profeta do Senhor nunca erra, porque é do Senhor, ele fala a palavra do Senhor. Então, naquela época, quando os profetas estavam sobre a terra, quando eles profetizavam, o teste era: falou, aconteceu. Não aconteceu, morte. Hoje todo mundo quer ser profeta. Diz e até usa o Antigo Testamento para dizer: está vendo como Deus levanta profetas? Deus é como no passado, Ele faz essas coisas. Só que ninguém está lá anotando e examinando se aquele tal profeta está falando e acontecendo. Porque tem muita gente profetizando hoje, que ninguém está escrevendo e não se cumpre. E quando não se cumpre, ninguém está levando ele a julgamento e assim a um juízo. Ninguém. Quantas pessoas já profetizaram para você? Ou já viu alguém profetizar para alguma pessoa? E esta tal coisa não se cumpriu ou não era verdadeira? Quantos apedrejaram esse profeta? Não é para continuar a mesma coisa? Nós não seríamos continuistas? Nós não seríamos restauracionistas? Então, por que quando eles erram,
eles não sofrem a pena dos seus erros. Mas, pastor, e quando se cumpre, pastor? Ele disse uma coisa que se cumpriu, porque dizer uma coisa que só você e Deus sabe é muito fácil. Eu poderia, se eu fosse leviano com a palavra de Deus, até fazer umas adivinhaçõezinhas aqui. Eu tenho certeza que ia ter gente que se enquadraria nas minhas adivinhações. Mas, por favor, abra Deuteronômio 13, 1 a 5. Deuteronômio 13, 1 a 5. Deuteronômio 13, de 1 a 5, diz assim: quando o profeta, o sonhador, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, veja bem, primeiro, quando uma pessoa que se diz profeta, sonhador, se levantar no meio de vocês, fazendo um sinal ou um prodígio, veja, não é sem sinal e não é sem prodígio, viu? E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz. A Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta, o sonhador, será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O que esse texto está dizendo? Se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de vocês e ele disser coisas, e ele fizer milagres, prodígios, sinais, e esses acontecerem, e ele com isso começar a ensinar a vocês um outro caminho que não seja o do Senhor, que ele seja morto. E qual é o alerta do Senhor? Eu provo vocês assim. Lembra do que ele fez no 1 Reis capítulo 22? Que Deus permitiu um espírito mentiroso entrar nos profetas para que dissesse coisas que não eram do apóstolo Pedro verdadeiras. Assim o povo ia para a batalha e seria disperso. Irmãos. Está aqui o alerta em Deuteronômio 13, presbiteriano algum, cristão algum, profecia ou uma adivinhação que aconteça, não é sinal de que Deus aprova que é aquilo. Pentecostal, porque todos nós somos frutos daquele Lembra dia. Do que a gente leu hoje de manhã? O que nós não somos capítulo 2, quando o próprio Deus diz que deixaria o sinal do engano, para que esses falsos profetas, munidos pelo espírito do anticristo, profetizassem e fizessem sinais entre o povo, e enganasse o povo, e fizesse o povo seguir ele. Ora, irmãos, está na Bíblia. Não é assim que a Escritura fala? Em Israel, o verdadeiro profeta era levantado por Deus para falar a verdade de Deus, de acordo com o que já tinha sido profetizado por Moisés, e que encaminhava o povo de Deus à obediência do Senhor. Hoje você vê gente aí profetizando e falando coisas contrárias à Escritura, irmãos, e o povo dizendo, é profeta de Deus porque ele disse uma coisa que só eu e Deus sabia. Hoje existe aí gente se chamando de profeta e profetizando aquilo que contradiz as Escrituras. Isso aconteceu no Novo Testamento?
Por favor, abra em Atos capítulo 13, versículos de 6 a 12. Atos capítulo 13, de 6 a 12, você vai observar como profetas do engano eram possuídos por Satanás, e ele dizia o que as pessoas, só elas sabiam. Observe o que ele diz. Havendo atravessado toda a ilha de até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Ou seja, era um homem que estava junto com a autoridade da ilha, e ele era reconhecido como alguém que falava coisas supostamente vindas de Deus, que era um homem inteligente, Sérgio Paulo. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas. Veja, Paulo e Barnabé estavam ali pregando a palavra de Deus para Sérgio Paulo. O que foi que Elimas, que era o mesmo de Bar-Jesus, fez? Se colocou o contrário. Parecia uma coisa normal, né? Ele é um profeta dizendo que não, aquilo dali não é de Deus, provavelmente. Ele estava falando que aquilo que Barnabé e Saulo estavam fazendo não era das melhores coisas. Ora, é um profeta que já até acertou em outros momentos. Mas o que o apóstolo Paulo faz? Tem medo de Elimas, né? Tem medo dele? Não. O que ele faz? Mas opunha-se-lhes Elimar, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Procurando afastar de que fé? A fé cristã. O mágico era judeu, profeta. O texto é que coloca ele como falso profeta e mágico. Isso não quer dizer que o procônsul considerava assim. Então, ele vendo aquela situação, ele disse: Barnabé e Saulo falam de uma coisa que você não tem que aceitar. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo! Olha o que é que um falso profeta tem dentro dos coros dele. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis que aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda, procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vejam, a profecia do Senhor, ela não é esse tipo de adivinhação que hoje as pessoas fazem. Você, meu irmão, se um dia você já deu ouvidos a isso, saiba, isso não é de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, é do diabo. Todo mundo era profeta? Todo mundo era profeta, irmãos? Os profetas, eles eram reconhecidos por crentes, por pessoas de Deus, pelo rei Davi, quando tinha um profeta lá. Deus chamava, e a palavra daquele profeta era confirmada pelo próprio Senhor, que conduzia o povo de Deus a Deus, a glória de Deus. Hoje os profetas são assim, eles são sustentados por quem eles adivinham coisas sobre a vida deles, eles são ajudados, eles ganham presentes, ficam famosos,
abrem igrejas, ficam ricos. É assim que os profetas hoje são. Mas como Deus confirmava a vida de um profeta? Estando com eles e confirmando a palavra deles, que conduzia o povo de Deus à obediência, e não a eles mesmos, e não a uma grande e maior superstição. 1 Samuel capítulo 3, se você quiser ler, eu vou lendo para ser mais rápido, e depois você pode ler na sua casa. 1 Samuel 3, 19 a 21 diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja, nenhuma palavra sequer da boca de Samuel era dita sem que Deus confirmasse ela. Hoje em dia o cara diz uma coisa aqui, diz uma coisa ali, e aí fica por isso, e ninguém sabe se aquilo se cumpre ou não. Porque não é profeta de Deus, hoje não há mais profetas. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha como era um profeta. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Não era a todos, era o profeta. Em 1 Reis, no capítulo 22, 13 e 14 que nós lemos aqui, o que é que tem dizendo lá? O rei que era mau, o rei que não era de Deus, ele reconhecia que Micaías era um profeta, o único ainda que ainda fala da parte do Senhor. Mas ele não aceitava a palavra do Senhor. Mas isso não quer dizer que ele não reconhecia que Micaías era um profeta de verdade, porque Deus ainda se manifestava pelos profetas. Isaías capítulo 6 diz lá: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. E aí ele diz a mensagem que Isaías tinha que dizer. Essa mensagem, irmãos, em momento nenhum contradiz a profecia anterior. Por quê? Porque a profecia de Isaías, em grande medida, era uma pregação chamando o povo de Deus a arrependimento. Porque se não voltasse ao Senhor, Deus iria aplicar o capítulo 28 de Deuteronômio sobre Israel. Lá em Deuteronômio 28 já dizia: se vocês me abandonarem, eu vou tirar vocês desta terra e vou mandar para o cativeiro. O que Isaías fazia? Ele apenas dizia como isso ia acontecer. Essa é a parte da previsão de Isaías dada por Deus. Ele dizia como isso ia acontecer, e especificamente, irmãos, Isaías usa o nome de Nabucodonosor, diz de onde é que ele vem, fala as coisas com precisão e muito especificamente. Não é esse tipo de profecia que a gente vê hoje não, que a pessoa solta o vento e vê se encaixa na vida de alguém. Não é assim, irmãos, que havia profecia na Bíblia. Atos capítulo 11, aí eu peço que vocês abram, por favor. Atos capítulo 11, dos versículos 17 ao 30, mostra quem era o profeta no Novo Testamento. Observe aí, Atos 11, 17 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Veja, não era todo mundo que era profeta. Não era todo mundo que se dizia profeta. A igreja sabia quem eram os profetas levantados por Deus e reconhecidos pelos apóstolos. Por isso que eles dizem: os profetas desceram de Jerusalém e foram para Antioquia. Não era todo mundo que era profeta.
Existia o ministério profético no Novo Testamento. Atos 11, 17 a 30. 27 a 30, desculpe. Eu errei aqui então. 27 a 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então veja bem, olha o que era um profeta, predizendo coisas. O que ele predisse? Ah não, vai parar de chover aqui em Linhares. É fácil, né, dizer que vai parar de chover aqui em Linhares? Amanhã, eu vou profetizar aqui, amanhã não vai chover. É fácil fazer essa profecia. Mas eu dizer que o mundo vai passar fome, o que vocês acham? Tem profeta fazendo isso? Tem. A Valnice Milhomes fez isso, errou, e ninguém apedrejou ela. Cadê os profetas? Está lá a Valnice Milhomes. Onde estão as pedras? Sumiram. Construíram casas com elas. Porque a profeta disse uma coisa a respeito do país e não aconteceu. Mas Ágabo era profeta de Deus. Ele foi chamado por Deus para ser profeta. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou, lá em Efésios capítulo 2, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nem todos são profetas. Mas hoje, qualquer bicho de orelha quer ser um profeta. Os discípulos, continuando o texto de Atos 11, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Todas aquelas contribuições, vocês lembram das contribuições que aconteciam? Paulo pedia as contribuições para os irmãos que estavam passando necessidade. Era com base na profecia de Ágabo. Profecia é isso, meu irmão. Profecia não era sobre coisas particulares das pessoas. Se elas se dirigiam a uma pessoa, aquilo interferia na coletividade. Nunca era para dizer com quem você casa, com que roupa você foi, se você está com roupa assim, se você está com problema no seu trabalho. Meu irmão, para isso já tem Bíblia. A Bíblia já fala sobre essas coisas. Por favor, abra em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 21. 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 a 21, que diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. O que ele está dizendo? Qualquer pessoa que tentar adivinhar a vinda de Cristo está contando uma fábula. A Valnice Milhomes já fez isso. Ellen White já fez isso. E outros tantos falsos profetas já tentaram dizer quando é que Jesus volta. A Bíblia diz que isso é fábula. Engenhosamente inventada. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais conformada a palavra profética. Ou seja, o que foi dito pelos profetas nós ouvimos e se cumpriu em Jesus Cristo. Por quê? Porque essa palavra profética foi dita séculos e séculos atrás. E não era profecia a respeito da vida pessoal de ninguém. Era a respeito do Salvador do mundo.
O centro da profecia sempre foi esse. Pois ele recebeu da parte de Deus, temos assim tanto mais conformada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A respeito do que eles falavam, os profetas? Segundo o que esse texto acabou de mostrar, irmãos. Esse texto fala sobre Cristo. A profecia dos profetas era a respeito de Cristo, irmãos. Onde é que nessas adivinhações há a revelação de Jesus Cristo? Porque se há, é blasfêmia. 1 Pedro, volte um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Ele está dizendo assim, foi um profeta, 2 profetas, 3 profetas? Não, ele está dizendo que os profetas indagaram e inquiriram a respeito da salvação, irmãos. Onde é que se enquadra a profecia de hoje nisso? Porque se enquadra, já a gente vai ver. Os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, a salvação era falada pelos profetas, e o fato de hoje, gentios, que é isso que ele se refere aqui, receberem a graça de Deus. Ou seja, é a salvação e o fato dos gentios receberem a graça de Deus, destinada a eles. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ou seja, qual era o Espírito que profetizava nos profetas? O Espírito de Cristo, que profetizava a respeito da salvação que Cristo traria. Que neles estava, observe isso, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. O que ele está dizendo aqui, agora nesse final? Simples, irmãos, que agora esses que pregam, os apóstolos e os profetas na nova aliança, que pregam o Evangelho, vendo o Evangelho no Antigo Testamento, são movidos pelo mesmo Espírito que moveu os profetas do Antigo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que eles estão interpretando, inspirados por Deus, o Antigo Testamento e pregando às pessoas como profecia, dizendo que o Antigo Testamento falava sobre Cristo, sobre a salvação em Cristo, sobre que a salvação alcançaria os gentios. Está vendo o que é uma profecia? Todos serão profetas dessas coisas? O próprio Moisés suplicou por isso, mas não era assim que Deus queria. Observe Números 11, 29. Números 11, 29. Eu quero que você note isso. Irmãos, o apóstolo Paulo usa um argumento retórico quando ele diz que ele gostaria que todos profetizassem. É um argumento retórico. Não é para dizer que todos profetizariam mesmo. Que todos teriam a palavra da profecia, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Não é não, irmãos.
Isso é dado a alguns. Isso é um ofício. O que ele diz aí? Vamos ler todos juntos? Porém, Moisés lhe disse: pronto. Nem todos são profetas. Então, pastor, por que é que cessou o ministério dos profetas? É simples, irmãos. Não há mais profetas e profecias no sentido revelacional. Por que não há mais? Observem, há um aspecto da profecia que continua. Qual é esse aspecto? O da pregação com base no que já foi profetizado. Isso continua. Mas observe o que o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster nos ensina. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos e de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para a mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido em fazê-lo escrever toda. Isto torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Isso está dito assim na nossa confissão de fé. Mas onde é que tem isso na Bíblia? Na Bíblia tem assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Será que Deus realmente deixou de falar daquela maneira como ele falava pelos profetas? Daquelas muitas formas, daqueles muitos jeitos? Vamos observar. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. De onde é que a confissão de fé tira o texto para dizer que nós hoje não temos mais profetas revelando coisas novas? É dessa linguagem aqui de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Por quê, irmãos? Porque é simples. Tudo se encaminhava para Jesus. No dia que ele se manifestou, qual era a outra revelação que deveria vir? No momento que ele instituiu apóstolos na igreja, e ele disse, vocês são o fundamento da igreja, se esses apóstolos morressem, morreria então com eles, evidentemente, a possibilidade de outras revelações. Por que isso, irmãos? Abra aí em Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. Diz por quê. Olha o que ele diz no versículo 6. A partir do versículo 6. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes,
seja anátema. Está vendo por que não pode haver outro apóstolo? Está vendo por que uma pessoa não pode dizer que está recebendo a revelação de Deus? Porque as revelações eram a respeito de Cristo. No dia que Cristo se manifestou, cessou as revelações, irmãos. Os seus apóstolos comunicaram o Evangelho. No dia que o cânon, que fala a respeito de Cristo, o Cristo Jesus, aquele que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, no dia que o cânon fechou, fechou a revelação, irmãos. Você quer um exemplo? Quem aqui já ouviu falar de Urim e Tumim? Levanta a mão quem ouviu falar de Urim e Tumim. Urim e Tumim. Ninguém nunca ouviu falar de Urim e Tumim? Urim e Tumim eram duas pedrinhas. Nessas pedrinhas existiam alguns sinais. Essas pedrinhas, por ordenança de Deus, em Êxodo capítulo 28, versículo 30, elas eram colocadas no peitoral do sumo sacerdote. Na hora que o sumo sacerdote ele tinha qualquer dúvida sobre a direção de Deus, e um profeta não era levantado pelo Senhor para dizer a direção, o que o sumo sacerdote fazia, irmãos? Tirava as duas pedrinhas do peitoral e jogava a sorte. Sabe onde foi que isso se repetiu no Novo Testamento? Lembra de Atos capítulo 1, quando o apóstolo Matias estava para ser escolhido apóstolo de Jesus Cristo? O que foi que os apóstolos fizeram? Pegaram Urim e Tumim e o quê? Sacudiram e lançaram sorte. Por quê, irmãos? Porque se findava definitivamente a antiga aliança no dia de Pentecostes. Essas antigas formas de Deus falar a sua verdade iriam se findar no ministério dos apóstolos, irmãos. Por que que então Hebreus e a nossa confissão de fé diz que Deus falou no passado de maneiras diversas e que agora Ele não fala mais por elas? Simples. Porque tais coisas como essas, você hoje não repete para dizer, vamos ver se Deus quer que eu saia de casa, porque não era nem nesse sentido que era feito. Mas vamos imaginar que se fosse assim, eu devo ou não sair de casa para fazer tal negócio? Urim, Tumim, Senhor dirige as pedrinhas e lança sorte. Alguém faz isso hoje? Não. Porque Deus, Ele deixou essas antigas formas de se revelar para aquele momento, irmãos. Por isso, Efésios capítulo 2, por favor, abrem Efésios capítulo 2. O que Efésios, a gente já leu na semana passada, mas nós vamos ler mais uma vez, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 19 até o versículo 22. O que ele diz? Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Isso quer dizer o quê, irmãos? O fundamento está limitado a apóstolo e profeta. No dia que eles morreram, morreu a possibilidade da revelação. O que é que cresce? O edifício cresce, o fundamento não. O edifício cresce, o fundamento não, irmãos. É simples. Como é que um apóstolo era reconhecido como apóstolo? Está lá no capítulo 1 de Atos. Tem que ter andado com Cristo, tem que ter visto Cristo ressuscitado, tem que ter aprendido do próprio Senhor Jesus Cristo.
Os profetas, irmãos, na Nova Aliança, eles só eram profetas reconhecidos quando os apóstolos reconheciam eles. Abra, por favor, em Tito, capítulo 1, versículo 12. Tito 1, 12. Você vai ver como o próprio apóstolo Paulo diz que havia profetas errados, que não eram reconhecidos por eles. Olha o que ele diz no versículo 12. Foi mesmo dentre eles seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Veja que ele está dizendo seus profetas, ou seja, a igreja estava dando ouvidos a um falso profeta, que ele, como apóstolo, não reconhecia. Por isso, voltemos ao que nós falamos algumas semanas agora passadas. 1 Coríntios capítulo 13. O que 1 Coríntios diz a respeito de profecia, conhecimento e sabedoria? Sobre línguas, o que a Bíblia fala sobre isso? Fala o seguinte, irmãos, versículos de 8 a 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Desaparecerão ou não desaparecerão, irmãos, as profecias? Elas podem ou não desaparecer, irmãos, as profecias? Evidentemente que podem. Havendo línguas, cessarão. As línguas podem ou não podem cessar? Podem, irmãos. Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando